José Pinto Coelho fundou o PNR, o Partido Nacional Renovador, no ano de 2000, partido do qual é presidente. Nestas eleições apresenta-se como cabeça de lista por Lisboa. Em 2011, nas últimas legislativas, o PNR conseguiu uma subida eleitoral de mais de 50%, teve cerca de 18 mil votos, corresponderam a uma votação de cerca de 0,3%. Antes de passarmos ao programa eleitoral e ao conteúdo desse programa, já definiu uma meta para estas eleições? Efetivamente, nós em 2011 tivemos uma subida de 50% relativamente às anteriores de 2009 e para estas eleições de 2015 nós esperamos triplicar os votos e passar a barreira dos 50 mil votos, ou seja, ali a casa do 1%, sair dos 0, qualquer coisa, passar para números redondos. Achamos que isso é uma meta possível, sabemos muito bem que as oportunidades não são iguais, mas as coisas são como são e, portanto, o PNR tem consciência que tem um campo eleitoral vastíssimo, mas o PNR tem consciência que as pessoas não nos conhecem e, portanto, ninguém pode votar em quem não conhece. Mas olhando para aquilo que é a realidade da expressão eleitoral do PNR neste momento, a ambição de conseguir eleger um deputado tem também um prazo definido? Pondo os pés assentes na terra, sonhar é muito bonito, mas com os pés na terra, os 50 mil votos é a nossa meta. É um crítico do atual governo. Num cenário hipotético, viabilizaria um governo de António Costa? E pergunto-lhe também como é que lhe olha para aquilo que são os programas eleitorais destes dois partidos. Nós não viabilizaríamos nenhum governo porque consideramos que quer um, seja PS ou quer outro, PSD, CDS, são governos antinacionais, que, do nosso ponto de vista, governam contra a nação e não a favor dos portugueses. Todos estes três partidos têm-nos habituado a terem um conjunto de dirigentes de poderosos, sejam políticos ou não, porque são amigalhaços, que se servem em vez de servirem e que servem interesses internacionais em vez de servir os interesses nacionais. Portanto, nenhum nem outro nos servem. Nenhum nem outro deviam ser viabilizados. Se me perguntar de modo inverso, se nós, tendo deputados, se votaríamos uma ou outra lei, poderíamos votar, sim, se essa lei fosse uma lei justa. Portanto, haveria leis, por certo, que votaríamos a favor. Agora, não viabilizaríamos nenhum governo destes. E somos críticos deste governo e dos seus antecessores. Tem feito ouvir a sua voz no que diz respeito ao combate à corrupção. Pretende também aqui uma legislação para responsabilizar criminalmente todos os governantes, administradores e gestores públicos que cometem crimes de gestão danosa. Isto são palavras que estão no programa eleitoral do PNR. Tendo em conta o cenário político dos últimos anos, estas são as principais bandeiras com que pensa convencer o eleitorado? Eu diria que é uma bandeira forte, efetivamente. Se nós hasteássemos uma bandeira, esta estaria lá no topo também, juntamente com outras. Porque, de facto, é lamentável que em Portugal tenhamos assistido a tantos e tantos buracos ao longo destes anos, de desfalques, de rapagens orçamentais, como é que se constrói uma ponte que se pensa que vai custar 10 e chega-se ao fim e paga-se 100. Tudo isso sai do erário público. Tudo isso tem que ser punido. Nós defendemos que devia haver prisão efetiva para os políticos que governem mal. Tinha que haver consequências para os políticos que fazem promessas e depois praticam o contrário daquilo que prometeram. Como é que um político pode dizer que não sobe impostos e a seguir sobe? Mais vale ser honesto e dizer assim: eu não sei se é possível manter os impostos. Agora, mentir ao povo português tem que haver consequências. Essa questão dos impostos também está presente no programa eleitoral do PNR, em que propõe um orçamento sem cortes nas despesas das funções do Estado, nem aumento de impostos. Eu pergunto-lhe qual é a sua proposta para que, sem mais impostos e sem cortar nas despesas do Estado, seja possível fazer aquilo que é tão falado da consolidação orçamental? Não há metas fáceis, estando nós como estamos, e, portanto, não há objetivos que sejam fáceis. Qualquer objetivo que nos propomos são objetivos difíceis. Agora, na verdade, o que acontece é que temos um Estado muito gordo e nunca tem havido coragem política para se cortar onde tem que se cortar, que é nas grandes gorduras do Estado. E porquê é que não tem sido cortado? Porque eles, para cortarem nas gorduras do Estado, justamente estão a cortar nos amigos de quem eles dependem também. Quando eu falo deles, estou a falar dos governantes. Nós, como não temos esses rabos de palha, o PNR, se fosse governo, cortaria forte e feio nas benesses, nos privilégios dos detentores de cargos públicos, acabaria com dezenas, centenas de instituições e fundações de finalidade duvidosa e, portanto, tínhamos que fazer auditorias exaustivas
a imensos setores da administração pública. Mas, ao mesmo tempo, propõe aqui a renacionalização de algumas empresas, como a Galp, a EDP, a REN, a TAP. De uma forma clara, como é que é aqui a sua posição, tendo em conta que, por um lado, defende que não se deve cortar aqui nas despesas do Estado, mas, por outro lado, critica o que diz ser aqui um Estado gigantesco e desajustado. Mas repara uma coisa. Nós defendemos que o Estado não deve existir onde não tem que existir. Nós temos isso claramente logo no preâmbulo do nosso programa. Defendemos um Estado minimalista, isto é, tem que deixar espaço à iniciativa privada, respeitar a propriedade privada, mas justamente pelo contrário, tem que marcar presença forte e efetiva onde ele tem que estar e é insubstituível. E justamente onde é que tem que estar? É na detenção e no controle daquilo que são os setores vitais para a nossa economia e para a nossa soberania. Como é que o PNR pensa dinamizar a economia nacional e fazer crescer a economia nacional? Mexendo também na questão fiscal. Eu não consigo compreender. Quanto mais se aperta os calos às empresas e às famílias do ponto de vista fiscal e mais sobrecarrega de impostos, obviamente mais atrofia a economia. Se nós baixássemos os impostos, IRC, TSU, IRS, etc., isso promoveria o emprego. Para uma empresa sai muito caro qualquer posto de trabalho que gera. Se esses impostos baixassem, provavelmente poderia subir o salário mínimo, provavelmente poderia haver mais postos de trabalho, poderia haver um combate ao desemprego. As pessoas começavam a ganhar um pouco mais, começavam a consumir mais e é preciso investir no mercado interno. Falava produção. Da descida da taxa social única e agora porque se tem falado também muito da segurança social, como é que olha para esta questão da sustentabilidade e da segurança social? Nós temos, o PNR tem um projeto nesse aspecto da segurança social muito concreto. O PNR quer estabelecer uma reforma mínima de 600 euros, mas com uma condição. É cortar as reformas acima de 2.000 euros e cortar as duplas reformas. Pessoas que ganham num escalão e que ganham noutro. Cortando acima dos 2.000 e mesmo subindo para 600 euros a reforma mínima, estamos a poupar 2.000 milhões por ano, o que ajuda a segurança social a não colapsar. E até pode-se pegar em parte dessa fatia e repor abonos de família. Porque depois há outra ponta da questão, que nós temos que olhar seriamente para a natalidade de portugueses, para políticas de nascimento, para políticas demográficas, de crescimento demográfico. E outra coisa que é preciso ver também, começar a cortar nos apoios sociais àqueles que são parasitas sociais. Apoios sociais, sim senhor, a quem precisa deles e a quem os merece. A quem já descontou, a quem já contribuiu, a quem está aflito. Agora, a pessoas que são autênticos profissionais de subsídio à dependência, é preciso cortar os apoios a essa gente. E neste caso está a falar de fiscalização, por exemplo, de fiscalização mais apertada para conseguir controlar esses casos. Exatamente. Que não existe. E o que existe por parte do Governo e por parte dos sucessivos governos é um medo social de certas franjas de parasitas sociais, certas franjas de subsídio-dependentes que os calam e que os controlam com este tipo de subsídios. É injusto, é profundamente injusto dar-se casa, dar-se rendimento social de inserção, etc., a pessoas que nunca contribuíram. E isso tem que acabar. Tem que acabar, mas é preciso coragem para isso, é preciso determinação e vontade para o fazer. E o PNR tem tudo isso. Voltando aqui à sua ambição para estas eleições legislativas, a questão dos refugiados tem feito ouvir a sua voz no que diz respeito a esta questão. Pensa que este tema pode dar-lhe mais votos ou, por outro lado, prejudicar a campanha e o resultado eleitoral do PNR? Eu estou convencido que dá mais votos por uma razão muito simples, porque o PNR não está agora a falar desta questão. O PNR sempre falou. É a nossa bandeira, a questão da defesa da nossa identidade, a questão de defesa do controle das fronteiras e da contenção dos fluxos migratórios. Porque aproveito para dizer que o PNR não é nem nunca foi contra as pessoas, não somos contra os imigrantes, a imigração sempre existiu, somos contra políticas irresponsáveis de portas abertas. Portanto, não estamos a falar disto hoje. Agora, como isto está a ter uns contornos tão mais evidentes e tão mais nítidos, é natural que mais portugueses nos conheçam por causa desta situação e também por isso eu acredito no nosso crescimento sem ser lunático. Acredito que vai ser uma realidade.